Vamos dar início com a leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 19ª reunião ordinária. Às 21 dias do mês de agosto de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva e Renato Nascimento de Moraes. Técnica Legislativa Débora Lemes, o assessor jurídico Guiarone Vilas Boas e o diretor jurídico Caio Diego Pereira assessoraram a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 18ª reunião conjunta da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente coloca em discussão o parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4186, que fixa os feriados no município de Itajubá, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente coloca em discussão o parecer do relator ao projeto de lei 4192, que acrescenta o artigo 6A à lei número 2919, que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel no município de Itajubá, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Em votação, foi aprovado pelos vereadores José Francisco Marques Ribeiro e Wilson Batista Paiva. Por fim, o presidente coloca em discussão o parecer do relator ao projeto de lei 4.193, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a Semana de Canto Coral de Itajubá e dá outras providências, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 21 de agosto de 2017. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura do parecer, a emenda número 1 ao projeto de lei número 4176/2017, que acrescenta parágrafo 4º ao artigo 3º do projeto de lei número 4176. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores a emenda 1 ao projeto de lei 4.176. Da legalidade. A presente emenda de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o exercício da apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal. Também o regimento interno desta Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Referida proposta de emenda busca dar força de dever de cumprimento por parte do donatário dos compromissos por ele assumidos em sua carta de apresentação presente no rol de documentos apresentados pelo Executivo Municipal, juntamente com o projeto de lei 4.176. Mas, diferente das condicionantes descritas no inciso do artigo 3º, que possuem força de eficácia plena, os compromissos presentes na carta de apresentação terão força de eficácia condicionada, ou seja, enquanto a pena de reversão é auto-aplicável em caso seu descumprimento, a segunda depende da vontade ou anuência do chefe do Executivo para aplicação da mesma pena. Esse entendimento se dá em razão do disposto no parágrafo único do artigo 6º. Referido dispositivo deixa claro que as condicionantes com força de eficácia plena deverão estar explicitadas na lei. Estas regras deverão ser cumpridas dentro do prazo de 2 anos e, em caso de descumprimento, a reversão é a medida que se impõe. Já no caso dos compromissos assumidos pelo pretenso donatário através da carta de apresentação perante o Executivo e que não foram inseridas no rol do artigo 3º, a emenda proposta busca também transformá-las em condicionantes, mas com eficácia limitada, ante possibilidade de flexibilização, desde que anuído pelo município de Itajubá, da iniciativa. Considerando que referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emenda nesse momento é possível graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Assim, a iniciativa da apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores da Casa. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa, da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. Isto posto, a propositura da emenda seguiu os ditames legais e regimentais, estando apta a apreciação pelo plenário da Casa. Câmara Municipal de Itajubá,
23 de agosto de 2017. Relatores das comissões. O parecer está em discussão. Queremos registrar a presença do vereador Marcos Pereira de Paula, membro da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Doutor Caio, aqui no parecer, eu vi que o senhor colocou aqui possui força de eficácia plena e usa uma outra expressão que é eficácia condicionada. Poderia explicar um pouco mais para ficar mais claro essa questão? Pois não, vereador. Boa tarde a todos. A lei municipal que traz a regra geral das doações, ele fala que as condicionantes devem estar expressamente presentes na lei, que é o caso dos incisos do artigo 3º. Então, essas regras dos incisos do artigo 3º, ela possui eficácia plena, quer dizer, elas obrigatoriamente devem ser cumpridas pelo donatário, sob pena de reversão. Já a emenda proposta pelo vereador Molina, buscando transformar as outras obrigações que o pretenso donatário fez na sua carta de apresentação, o vereador Molina acrescentou o parágrafo 4º, dizendo que ali podem ser serão consideradas como condicionantes, mas com a possibilidade de anuência ou não do prefeito. Quer dizer que alguma das regras que não estão nos incisos do artigo 3º, mas está na carta de apresentação, se o pretenso donatário não cumpri-las, o prefeito pode considerar como condicionante e pedir a reversão. Por isso que eu fiz essa diferença. A regra de eficácia plena, que é o que está nos incisos do artigo 3º, que tem força de lei, que se descumprido, dá reversão, e as demais regras que estão na carta de apresentação, que não estão nos incisos, e que o prefeito, se quiser, ele pode também pedir a reversão. Por isso que eu fiz essa diferença. Eficácia plena, que independe da vontade do prefeito, e eficácia limitada, que é flexibilizado. Depende do prefeito questionar. Entendi. Ou seja, para os incisos do artigo 3º, prevalece o que está no parágrafo 3º. Exatamente. E o vereador Molina está se dirigindo ao protocolo de intenções. Exatamente. Ok. Agora, o vereador Molina fala em protocolo de intenções. No seu parecer, você fala em cartas de intenção. Carta de intenção. Na verdade, vereador, quais são esses documentos? Qual é esse documento, protocolo de intenção ou carta de intenção no processo? Na verdade, são várias cartas, né? São aqueles ofícios que você se refere? Boa tarde a todos. Vereador Francisco Marcos, demais vereadores. Quando a gente fala do protocolo de intenções, o entendimento é que se trata de todos os documentos acostados ao projeto em que o provável donatário fala de suas intenções, enfim. E aí ele cita número de empregos diretos, indiretos, faturamento, tudo que ele cita ao longo desses documentos que estão acostados ao projeto, entende-se como sendo parte das suas intenções. Obrigado, vereador. Caio, vai prevalecer o protocolo de intenção, a expressão protocolo. Nós estamos discutindo só a expressão, não o conteúdo. Vai prevalecer o protocolo de intenção ou carta de apresentação? Bem, aí, legalmente, formalmente, o protocolo de intenção é um documento assinado por ambas as partes. Por isso que eu coloquei carta de apresentação, porque aí o pretenso donatário está assinando sozinho. Ele está se apresentando ao prefeito, dizendo suas intenções. E sendo que o protocolo de intenção é um documento formal, seria assinado pelo prefeito e pelo pretenso donatário. Eu pergunto ao vereador Molina se a gente pode alterar essa expressão protocolo de intenção por cartas de intenção.
Que poderia sair como já uma Carta de apresentação, no carta de caso. apresentação, desculpa. Que daí, no caso, a carta de apresentação seria aquele documento, é uma folha com o timbre do CNA, um timbre vermelho. São várias, acho que são três ofícios, 3 cartas de apresentação. Bem, vereador? Se da parte do jurídico não há impedimento algum, para mim não faz diferença. O teor Perfeito. é o mesmo, né? Perfeito. A ideia é a mesma. O conteúdo é o mesmo. Então seria cartas. Carta, se é mais de uma, Ok. eu estou lembrado de uma carta, que tenha os empregos, que tenha faturamento, é tudo Perfeito. num documento. Débora, anotou aí? Só mais uma, doutor Caio. Até aqui está, logo após esse texto, que fala de eficácia plena, está escrito aqui: esse entendimento se dá em razão do disposto no parágrafo único do artigo 6º. Qual é esse parágrafo único do artigo 6º? Porque na lei, no projeto de lei, não tem parágrafo único. Deve estar faltando, é o parágrafo único do artigo 6º da Lei Geral. É a lei aquela 2948. 2948? Tá, ok. Então seria só acrescentar isso no parecer. Ok? Continua em discussão. Em votação, aqueles que estiverem de acordo com essas observações feitas, permaneçam como estão. O parecer está aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora ao parecer da emenda número 2 ao projeto de lei número 4176. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores, a emenda 2 ao projeto de lei 4.176, de 2017. Da legalidade. A presente emenda de lei atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o exercício de apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal. Também o regimento interno desta Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Da iniciativa. Considerando que o referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emenda nesse momento é possível, graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Assim, a iniciativa da apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores da Casa. Desta forma, atendido esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95, de 98. Voto dos relatores. Isto posto, a propositura de emenda seguiu os ditames legais e regimentais, estando apta a apreciação pelo plenário da Casa. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de agosto de 2017, assinam os relatores das comissões. O parecer está em discussão. Só uma observação, na votação anterior, como a emenda é de autoria do vereador Carlos Molina, o quórum da votação não tem o voto do vereador, porque ele é autor da emenda. Pela mesma razão, agora, o vereador Molina é o autor dessa emenda. Em discussão, parecer, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, com exceção do voto do vereador Molina, o autor da emenda. Passamos agora à leitura do parecer à emenda número 3 ao projeto de lei número 4176. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores, a emenda 3 ao projeto de lei 4.176. Parecer dos relatores. A apresentação da emenda por parte do vereador é legal, tendo em vista que o exercício de apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. Também o regimento interno desta Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Da iniciativa. Considerando que o referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emendas nesse momento é possível graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Assim, a iniciativa da apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores desta Casa. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma, por expressar a mesma regra descrita no artigo 5º da proposição, comete irregularidade de duplicidade da mesma regra, sem fundamento plausível, que possa caracterizar a regra disposta no artigo 11, inciso 2º, a linha B. Assim sendo, a emenda
proposta não segue as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. Isto posto, a propositura da emenda, apesar de proposta por pessoa legítima e na forma regimental, a mesma padece de irregularidade por repetição desnecessária de regra já existente no projeto de lei, descumprindo o disposto na Lei Complementar 95 de 98, devendo a mesma ser rejeitada. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de agosto de 2017, assinam os vereadores relatores das comissões. O parecer está em discussão. Eu vou só completar a leitura sua, Débora, devendo a mesma ser rejeitada pelos membros da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Essa votação é só dos membros da Comissão de Constituição. Continua em discussão. Em votação pelos membros da Comissão de Constituição, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O parecer está aprovado por unanimidade dos presentes da Comissão de Constituição, ou seja, parecer pela rejeição. Passar a presidência, não, essa próxima agora aqui é do vereador Ricardo Zambrana. Ok. Presidente, boa tarde a todos. O parecer foi desfavorável. Foi desfavorável. Falei Desfavorável. Foi aprovado o parecer. Parecer desfavorável. Parecer desfavorável. Emenda número 4. Pois não. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores, a emenda 4 ao projeto de lei 4.176. Da legalidade. A presente emenda atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o exercício de apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. Também o regimento interno dessa Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Da iniciativa. Considerando que referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emenda nesse momento é possível graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Assim, a iniciativa da apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores da Casa. Dessa forma, atendido a esse requisito, não é qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. Isto posto, a propositura da emenda seguiu os ditames legais e regimentais, estando apta a apreciação pelo plenário da Casa. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de agosto de 2017, assinam os vereadores relatores das comissões. O parecer está em discussão. Presidente, Pois não, vereador eu Moreno. gostaria de perguntar para o doutor Caio, fazendo uma sugestão, e a pergunta é se essa sugestão é viável, é cabível. Eu não vi na emenda do vereador Zambrana nenhuma fala no sentido da regulamentação dessa oferta de ingressos gratuitos e tal. Eu não sei se seria o caso de propor uma subemenda da Comissão de Constituição, talvez, fazendo menção a isso, né, que o referido instrumento, né, a oferta de ingressos, seja regulamentada posteriormente pelo Poder Executivo. Porque, da forma como está simplesmente dizendo que o donatário teria essa obrigação, mas não deixa aberto, em nenhum momento, como seria esse instrumento levado a cabo, né? Eu não sei se essa proposta é viável, só foi algo que veio à minha mente e eu queria questioná-lo. Pela ordem, eu acho que o vereador Molina agora, acho que ele tem razão. Nesse caso, eu acho que poderia até passar para a Comissão de Educação e Cultura, né? Eu acho que seria modo de regulamentar seria repassar isso aí para a Secretaria de Cultura, que no caso nós estamos tratando de cinema como meio de cultura. Então acho que poderia ser para uma emenda do próprio vereador Zambrana, uma subemenda para regularizar isso mesmo. Na verdade, o que eu estou questionando é o seguinte: na emenda do vereador Zambrana, nós, enquanto comissões conjuntas reunidas, se poderíamos já sugerir uma subemenda, inserindo algo disso, se é que é viável, se é que é necessário. É interessante essa ponderação sua,
Então, acho que seria interessante colocar uma emenda no final, aí, ponto, vírgula, no meio do ponto, vírgula, mediante regulamentação. Nos termos de regulamentação. Acho que já seria o suficiente. Mediante regulamentação. Ou nos termos de regulamentação. Porque daí, pelo chefe executivo, como pode ser a secretaria, não precisa falar mediante regulamentação do chefe executivo, secretaria, mediante regulamentação, nos termos da regulamentação. E aí não travaria, vamos dizer assim. Exato, o e quem projeto. vai regular é o Poder Executivo, né? Nós imaginamos que seria pela Secretaria de Educação, mas isso é uma decisão do Executivo, que provavelmente vai nessa linha. Mas eu digo só para citar essa questão. Seria questão de Porque senão ela fica no subemenda. vazio, né? É uma proposta que fica no vazio sem... Ela vai carecer para ser, de fato, funcional, ela vai carecer de uma regulamentação. Talvez colocando também um prazo para regulamentação, porque se colocando desse jeito, nos termos da regulamentação, aí vai se transformar também na norma de eficácia limitada, porque enquanto o executivo não regulamentar, esse inciso não vai ser auto-aplicável. Então, talvez seria, nos termos da regulamentação, devendo a regulamentação correr no prazo de 90 dias. Para dar uma pressão maior, porque senão vai ficar um inciso aí sem utilização. Ou mediante a regulamentação, entraria essa emenda, não era isso? Não, mas a questão, essa regulamentação, que entraria essa emenda, daria ao Poder Executivo esse poder de regulamentar. Mas se não colocar um prazo, deixar aberto, o Executivo regulamenta a hora que quiser. Então, vai ficar um inciso aí que, se o Executivo não regulamentar, vai ficar inoperante. Então, talvez colocando, mediante a regulamentação que deverá ser feita no prazo de 90 dias contado da sanção da presente lei. Em discussão. Senhor presidente, talvez importante essa colocação, né? Só vale lembrar que talvez essa redação de que a partir de 90 dias da publicação da lei não se aplique pelo fato de ainda existir o período de construção de todo o empreendimento, né? Então, a minha sugestão talvez seria acrescentar na lei que a distribuição desses ingressos, né, a forma da gestão desses ingressos, seja feito por meio de decreto do próprio Executivo, né? Que aí ele teria a autonomia de, por meio de decreto, definir como seria feita essa distribuição, se por meio da Secretaria de Cultura, como disse o vereador Fabrício, ou por meio da Secretaria de Educação, né? Mas isso ficaria a cargo, então, do chefe do Executivo mediante o seu próprio decreto, né? A regulamentação deve ser feita por decreto, isso aí é ponto pacífico. Eu só estou colocando essa questão do prazo para não ficar uma coisa aberta. Assim, vai regulamentar, mas como não tem exigência do prazo, o prefeito pode regulamentar daqui 90 dias, daqui 100 dias, daqui 1 ano, 2 anos, ou então não regulamentar. Se ele não regulamenta, vai ficar uma norma inócua. Então, Renato, mas seria... se ele regulamentar em 90 dias também, se estiver em construção o cinema, não tem problema, há problema nenhum, porque nenhum, né? só vai fazer a distribuição no momento. Então não é necessário colocar 90 dias após o início das atividades ou após a inauguração, não é necessário, né? Ótimo. Acho pertinente a observação do vereador Molina, assim, para que haja um regramento da distribuição desses ingressos. Sem contar que ele cita também que não são somente os alunos da rede municipal e também da rede estadual. Então, realmente faz-se necessário. Muito bem colocado, vereador Molina. Doutor Caio, como é que a gente poderia fazer isso para ganhar tempo? Poderia ser como redação ou tem que ser uma emenda que tenha que submeter a plenário? Tem uma subemenda, né? Seria uma proposição de uma subemenda, proposta pela comissão, ou pela qualquer uma das comissões. Ainda mais porque está se falando do mérito. Também. Emenda. Então, mas a questão está pegando o mérito da regulamentação da emenda, né? Então, tem que ser uma subemenda aqui da comissão, pode ser da comissão de construção. Então, mas se a gente fizer isso, ela já vai direto para plenário, para a hora do dia. Sim. Precisa baixar... Não. Perfeito. Ok. Continua em discussão esse parecer, a emenda 04, com essa observação do vereador Molina e do doutor Caio, mediante, né, regulamentação no prazo, aí a melhor descrição eu faria, mediante
regulamentação no prazo de 90 dias. Em votação, o parecer com essa emenda, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passo agora a presidência para o vereador Renato, porque as emendas seguintes são de minha autoria. Muito boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, doutor Caio. Débora também. Luiz aqui, assessor presente. Dando continuidade, então, a essa reunião conjunta das comissões de Constituição, de Finanças e de Obras, gostaria de solicitar, então, a Débora que fizesse a leitura do parecer da emenda número 05, de autoria do vereador Francisco Marques. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores à emenda 5 ao projeto de lei 4.176. Da legalidade. A presente emenda atende ao princípio da legalidade, tendo em vista que o exercício de apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2º da Lei Orgânica. Também o regimento interno dessa Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas da iniciativa. Considerando que o referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emenda, nesse momento, é possível graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Assim, a iniciativa da apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores desta Casa. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. Isto posto, a propositura da emenda seguiu os ditames legais e regimentais, estando apta à apreciação pelo plenário da Casa. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de agosto de 2017, assinam os vereadores relatores das comissões. Muito obrigado, Débora. O parecer, então, encontra-se em discussão. Vereador Francisco Marques, gostaria de fazer alguma observação? Então, o parecer encontra-se, então, em votação. Aqueles que forem favoráveis, então, à tramitação, à continuação da tramitação dessa emenda ao projeto de lei 4176, permaneça como estão. O parecer, então, está aprovado por unanimidade dos presentes, com exceção do vereador Francisco Marques, por ser o autor da emenda. Dando continuidade a esta reunião conjunta, emenda de número 06, mais uma propositura do vereador Francisco Marques. Gostaria de pedir, então, a Débora que procedesse à leitura do parecer da emenda de número 06. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores à emenda 6 ao projeto de lei 4.176. Da legalidade. A apresentação da emenda por parte do vereador é legal, tendo em vista que o exercício de apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. Também o regimento interno desta Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Princípio da razoabilidade. Analisando o teor da emenda proposta, exigindo que a empresa donatária garanta a geração mínima de determinado número de empregos diretos e indiretos, especialmente quanto à geração de empregos indiretos, não nos parece razoável. Ao exigir vagas indiretas, ou seja, vagas criadas por outras empresas, tendo por consequência o funcionamento do empreendimento proposto a se implantar, estar-se-ia responsabilizando a donatária a cumprir uma exigência que não tem controle. Assim, a exigência de abertura de 50 empregos indiretos fere o princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente de bom senso aplicado ao direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto das normas. A palavra da lei que o seu espírito. Enuncia-se com esse princípio que a administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obter a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram
conferiram a outorga da competência exercida. Desta forma, sugestiona-se que esta comissão apresente subemenda para retirar do dispositivo proposto a exigência do cumprimento por parte da empresa donatária a abertura de 50 empregos indiretos da iniciativa, considerando que o referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emenda nesse momento é possível graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Assim, a iniciativa da apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores dessa Casa. Desta forma, atendido a esse requisito, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Observância das regras da Lei Complementar 95. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, a mesma segue as regras da Lei Complementar 95. Voto dos relatores. Isto posto, a propositura da emenda seguiu os ditames legais e regimentais, estando apta à apreciação pelo plenário da Casa, com a sugestão de subemenda acima proposta. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de agosto de 2017. Assinam os vereadores relatores das comissões. Uma vez, muito obrigado, Débora. O parecer, então, encontra-se, num primeiro momento, em discussão. Vereador Molina? Sim. Da mesma forma, então, essa emenda de número 6 teria uma subemenda, então, pelas comissões conjuntas, né? Ou pela Comissão de Constituição, né? Retirando, então, os empregos indiretos, deixando apenas os empregos diretos. É isso? Confere? Ok. O parecer continua em discussão. Então, Vereador Fabrício? Estamos votando, então, o parecer retirando 50 empregos indiretos. Então, parecer somente com os 30 empregos diretos, correto? Exatamente. Então, vereador Molina? Só uma observação. Os pareceres das 7 emendas estão tratando da legalidade, correto? É isso, né, doutor? Isso. Eu estou perguntando isso para deixar bem claro, assim, porque eu fiquei um pouco incomodado com a questão, porque se os pareceres estivessem tratando também do mérito, a discussão aqui poderia ser mais prolongada. Mas não, eles estão tratando apenas da legalidade. Eu digo isso porque o espírito da emenda 5 e 6 do vereador Francisco Marques é o mesmo do meu espírito ao incluir a emenda número 1. Quer dizer, a emenda número 1, 5 e 6 têm a mesma preocupação, né, de tratar das intenções, né, os empregos diretos, indiretos e tudo mais. Mas como o mérito não é para o momento, tratando da legalidade, nós estamos tranquilos, tirando aquilo que não é razoável, que é os 50 empregos indiretos. Mas, doutor Caio, por parte da Comissão de Obras, é o mérito, né? É o mérito. Tá. Não, A aqui Comissão tá de tendo a Constituição, comissão não, conjunta, é plenário. Parecer É aqui- Constituição e de Finanças em plenário. Exatamente. O parecer, então, continua em discussão, podendo ser discutido no mérito da sua questão pelos membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos. O parecer, então, encontra-se em votação. Aqueles que forem favoráveis à emenda, ao parecer da emenda número 06, com a retirada da citação da redação de empregos, dos 50 empregos indiretos, aqueles que forem favoráveis, então, ao parecer dessa forma, permaneçam como estão. O parecer está aprovado por unanimidade. Só reiterando aqui, então, que prevalece, então, a redação contendo a citação dos 30 empregos diretos, sem os 50 empregos indiretos. Muito obrigado. Dando continuidade, então, à nossa reunião conjunta, agora a emenda de número 07, também de autoria do vereador Francisco Marques. Antes de proceder com a leitura, só reiterando aqui que a votação da emenda número 6 não conta com o voto do vereador Francisco Marques, por ser o autor da propositura da emenda. Então, gostaria de pedir, então, a Débora que procedesse com a leitura do parecer da emenda número 07 ao projeto de lei 4176.
Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer dos relatores à emenda 7 ao projeto de lei 4.176, da legalidade. A apresentação da emenda por parte do vereador é legal, tendo em vista que o exercício de apresentação de emendas consta como um dos direitos concedidos ao vereador por força do artigo 92, inciso 2º da Lei Orgânica. Também o regimento interno da Casa, em seu artigo 166, remete ao vereador a prerrogativa de apresentar emendas. Da iniciativa, considerando que o referido projeto encontra-se em tramitação regular e que o mesmo foi levado a plenário para o primeiro turno de discussão e votação, a apresentação de emendas nesse momento é possível, graças ao disposto no artigo 168, inciso 1º. Assim, a iniciativa da apresentação de emendas é de competência de qualquer um dos vereadores desta Casa. Desta forma, atendido a esse requisito, não é qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa. Da redação. Em relação à redação da proposta de emenda apresentada, não define com clareza o valor anual de faturamento que a empresa donatária deverá gerar, com o funcionamento do empreendimento proposto. Ao declarar que o valor será estimado, o valor proposto de R$ 1.500.000 anual não pode ser cumprido, podendo variar para mais ou para menos. Assim, caso não seja esse valor alcançado, não caracterizar ofensa a regra que o nobre vereador pretende acrescentar ao projeto de lei. O artigo 11 da Lei Complementar 95 exige que o texto proposto para a proposição seja redigido com clareza e precisão. Assim sendo, a emenda proposta não segue as regras da Lei Complementar 95. Parecer dos relatores. Isto posto, a propositura da emenda, apesar de proposta por pessoa legítima e na forma regimental, a mesma padece de irregularidade, por descumprimento ao artigo 11 da Lei Complementar 95, devendo a mesma ser rejeitada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de agosto de 2017. Assinam os relatores das comissões. Mais uma vez, muito obrigado, Débora, pela leitura. O parecer, então, desfavorável à emenda número 7 encontra-se em discussão. Queria só registrar que, se fosse um protocolo de intenções, ele não poderia usar a expressão estimado. Mas na carta de intenção dele, ele coloca a expressão estimado. E aí eu não poderia fazer uma emenda usando um texto que não era o do empresário. Então, eu repeti aqui a expressão estimado em respeito ao que estava no texto do empresário. E aí tem esse inconveniente, que tornou a emenda, o parecer, desfavorável. O parecer continua em discussão. O parecer, então, a emenda de número 07 ao projeto de lei 4176 encontra-se, então, em votação. Aqueles que forem favoráveis, aqueles que estiverem de acordo com o parecer da forma com que se encontra, permaneçam como estão. O parecer, então, foi aprovado por unanimidade. Reiterando a abstenção do voto do vereador Francisco Marques, por ser o autor desta propositura. Concluindo, então, eu retomo a presidência dessa sessão ao vereador Francisco Marques. Obrigado, vereador Renato. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada essa reunião conjunta das comissões de Constituição, de Finanças e de Obras, agradecendo a presença de todos.